Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar, começar essa minha fala. Obrigado, Rodrigo. Começar essa minha fala fazendo um agradecimento à desembargadora Cristina Tereza Gaulia pelo convite, para estar hoje nessa tarde falando de um assunto que já há algum tempo, lá na Universidade Federal Fluminense a gente se debruça, que é a história do direito. Cumprimentar também o desembargador Wagner Sinelli, aos colegas da mesa. Também queria fazer uma referência aqui, fazer um agradecimento aos servidores da Escola de Magistratura, com quem eu mantive contato nesses últimos dias, que facilitaram a minha vinda até aqui hoje, nessa tarde. O Henrique falou que ele estudou aqui na Escola de Magistratura. Eu não estudei na Escola de Magistratura, mas me lembrei, durante a fala dele, do tempo em que eu pesquisei aqui ao lado, na biblioteca do Tribunal de Justiça, que me foi muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho de doutorado, sobre as ideias jurídicas em Minas Gerais. Bom, então, feitos os agradecimentos e as saudações, eu, quando recebi o convite, para poder falar do capítulo que então eu escrevi para o livro Direito, Religião e Cultura Política, eu pedi autorização, conversando com o Rodrigo, pedi autorização à desembargadora Cristina Tereza, se eu poderia ampliar um pouco mais a minha fala, porque o texto que está no livro ele é muito historiográfico, Aliás, fazendo mais um parênteses aqui, é importante também a gente estar aqui, discutindo história dentro de uma outra área, dialogando, melhor dizendo, com uma outra área que é o direito, para que a gente pense métodos e teorias que a história utiliza. Isso eu acho que é muito salutar, tanto para a historiografia, tanto para nós que trabalhamos com história, quanto também para outras áreas, como é a área do direito. A gente está sempre em diálogo com a ciência política, com o serviço social, com outras áreas que trabalham as questões sociais. E aí eu acho que também é muito importante a gente vir aqui hoje, nessa mesa, falar sobre história do direito, observando as teorias, os métodos que a história se utiliza, se vale. Muito bem. Então, o texto que eu coloquei no livro, ele era muito historiográfico, ele era um exercício metodológico, propriamente dito, que foi o que eu tentei fazer nesse artigo, foi o que eu procurei fazer nesse artigo, e depois ele se transformou, portanto, no texto. Então, o que eu me propus a fazer aqui, o que eu me proponho a fazer, é contar um pouco de como é que esse artigo ele foi construído, e aonde eu não queria chegar e eu acabei chegando, que mais uma vez foi a questão religiosa, a um tema que foi tratado pela manhã, foi tratado agora pelo Henrique. É bom a gente falar depois do Henrique, porque ele já trouxe alguns conceitos que eu vou me valer deles aqui, então já passou pela fala dele também, Então, assim, vou falar de como é que esse artigo ele foi montado, e ele vai tocar na questão religiosa, e aí foi justamente aonde eu queria me inserir, justamente falar da questão religiosa, algumas questões que eu tenho escrito em alguns artigos que eu cheguei a publicar nos últimos anos, e que eu acho que para o debate aqui nessa tarde vai ser muito interessante, que ele vai tocar em questões de assistência aos pobres, na questão da escola e, em última instância, na questão da família. Então, eu vou começar contando um pouquinho sobre
como é que esse artigo que está no livro ele foi montado, e aí eu vou fazer a passagem depois para essa outra temática, né? Até fazendo mais uma referência, o que está no livro, o título se chama Trajetória, Memória e Apropriação de Dom Frei Caetano Brandão pelos Ultramontanos no século XIX. É a ponta, e aí eu estendi um pouco mais numa visão maior, o título que eu coloquei para essa fala, uma reforma terrivelmente anti-ultramontana. Ou ela é anti-ultramontana ou ela é terrivelmente ultramontana. São as duas vias mesmo que eu quis me tocar. E aí eu vou fazer algumas notas sobre a cultura política e religiosa no Império do Brasil no Segundo Reinado, né? Bom, esse texto que eu trago para o livro, ele foi resultado de uma pesquisa que se chamou, que eu dei o título de Jacques Bossuet na Diocese do Grão-Pará, né? Bem distante, né? Eu encontrei esse quadro que está projetado, né? É o Dom Frei Caetano Brandão numa galeria de arte, no Museu de Arte Sacra do Estado do Pará, né? Como em todas as galerias, a gente vai observando, presta atenção em uma coisa. A doutora Cristina, na sua fala inicial, chamou atenção para a questão dos detalhes que eu ia tratar no artigo, que eu ia tratar nessa minha fala, e aí o Frei, eu estava olhando o quadro despretensiosamente, mas eu falei assim, mas que coisa estranha esse livro aqui. Aí cheguei mais perto, aqui não vai dar para ver, mas no artigo eu foquei um pouco melhor, tirei a foto com uma câmera de celular, e aí está escrito no livro Bossuet, né? Qual que é o problema, ou qual que é a problematização que a gente vai ter aí com o Bossuet? Ele vai ser um autor que, da passagem do século XVII para o século XVIII, ele vai estar presente em algumas bibliotecas de autores, bibliotecas de homens de letras, bibliotecas de gente que está vinculado à igreja e que está discutindo um tema que é o tema da supremacia do Estado, dos poderes temporais sobre os poderes espirituais. Então aí eu falei assim, mas como é que eu posso... Tem um problema aí nesse quadro, eu preciso me debruçar um pouco mais sobre isso, né? Estava com a intenção de descansar, acabei arrumando um trabalho historiográfico sem querer, né? Mas o que foi muito bom, né? Dado ao desenrolar do estudo que foi feito. Então, o Bossuet, ele é um autor que, como eu disse, está aí sendo tratado nas bibliotecas de homens do século XVII para o século XVIII, que discutem a supremacia do poder temporal sobre o poder espiritual. E aí, o que esse quadro ele foi feito em 1829, encomendado à Diocese do Grão-Pará, né? E aí eu queria justamente pensar o que isso tem a ver com o Brasil, porque na década de 1820 nós estamos falando, nós estamos fazendo o retrato de um bispo, né, de um homem que fala da supremacia e que, em tese, está sendo direcionado para a supremacia do poder temporal sobre o espiritual, né? Fui atrás da documentação, de fontes. Eu queria, na verdade, a pergunta que eu fiz é se ele seria, na linguagem que a gente utiliza para tratar dessa questão temporal versus espiritual, se ele seria um bispo regalista, né? Portanto, um bispo que trabalhava ao lado do Estado. E também, estendendo um pouco mais, pensar se ele seria um bispo jansenista também, né? Ou seja, se ele se valia das ideias jansenistas para reforçar o seu aspecto regalista, né, para se aproximar dos poderes reais, haja vista as reformas feitas em Portugal do século XVIII. Também não falei, mas ele é um bispo que, embora o quadro seja de 1829, outra questão que me chamou a atenção é que ele foi bispo do Grão-Pará
na década de 1780. Ele chega à cidade de Belém em 1782 e fica até o final da década, quando ele então se torna arcebispo da cidade de Braga, né? Então o que eu queria estudar mesmo era o século XVIII, né? Mas acabei chegando no século XIX. As fontes me conduziram novamente para o século XIX. Muito bem. Então foram essas as perguntas. E aí uma outra pergunta que me apareceu ao longo dos estudos, na discussão bibliográfica, é que se seria então o Dom Frei Caetano Brandão um bispo jacobeu. Isso é uma outra discussão que ela também surge na historiografia para o século XVIII, que discute a Igreja Portuguesa no século XVIII e tece também considerações sobre o Brasil no século XIX, que é a atuação de bispos que estão ali ao lado do Estado, mas que pensam a Igreja, pensam uma reforma da Igreja. É muito curioso, né? A historiografia, ela trabalha uma Igreja muito desorganizada, muito mundana no século XVIII português, em função das ideias jancênicas. Mas é fato curioso que esse bispo e vários outros bispos em Portugal, na passagem do século XVIII para o XIX, e que também vêm aí nessas viagens ao Brasil, começam a tratar de uma igreja, a pensar uma igreja reformada, fazer visitas pastorais, se preocupar com os seus fiéis, numa discussão que lá no século XVI o Concílio de Trento então tinha feito. Bom, feita essa problematização em cima dessa fonte, né, eu fui procurar na documentação informações sobre o Frei Caetano Brandão, me vali sobre os jornais do século, eu fiz uma busca nos jornais, na imprensa brasileira do século XIX, porque nós estamos aí falando de um quadro no século XX, naquela expectativa de que eu não ia encontrar quase nada. Isso deve ter sido, por um acaso, um quadro que alguém fez para lembrar alguém do século XVIII. Para minha sorte historiográfica, eu acabei encontrando 645 citações sobre o Dom Frei Caetano Brandão no intervalo aí de 100 anos. E aí já se constitui num novo problema, né? Por que citar tanto Dom Frei Caetano Brandão? O que fazia essa memória, o que fazia esse bispo não ser esquecido no século XIX? Interessante também, não só as citações nos jornais, mas através das citações na imprensa eu também acabei encontrando peças de teatro escritas no século XIX sobre Dom Frei Caetano Brandão, que o colocavam numa discussão sobre as reformas que estavam ocorrendo em Portugal, as reformas que o campo liberal estava fazendo em Portugal no século XIX, na década de 1860, a exemplo da peça de teatro Caetano Brandão, drama em 5 atos de Antônio da Silva Gaio, né, que foi muito vendida, muito encenada em Portugal, foi comprada e trazida para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não cheguei a encontrar se ela foi encenada na cidade do Rio de Janeiro, mas mostra o interesse em discutir o Frei Caetano Brandão, a sua trajetória em Portugal no século XVIII, mas fazendo justamente uma discussão sobre a importância que o Estado teria sobre a condução dos destinos da família. Eu comecei a ver que teria alguma coisa aí que poderia ser melhor desenvolvida nessa pesquisa inicial que eu então tinha feito. Encontrei as referências ao Frei Caetano Brandão, de que ele era um jansenista, de que ele tinha uma proximidade com o Estado, acusações, como é do caso do Cândido Mendes, né, contra o Frei Caetano Brandão, de que a igreja brasileira, de que o Estado brasileiro queria uma igreja no século XIX que fosse uma igreja submissa, como foi submisso ao Estado, ao Frei Caetano Brandão. Então as coisas elas foram gradativamente se complicando, historiograficamente falando, né, foram se complicando, e eu comecei a ver justamente que o Frei Caetano Brandão ele era utilizado no século XIX pelo campo religioso brasileiro, por dois campos políticos, né? Ora para
na intenção de se fortalecer o Estado sobre a igreja, mas também vendo no Frei Caetano Brandão uma pessoa que tinha uma certa intenção de reformar a igreja, de ter uma igreja interessada nos seus fiéis, que foi o que ele fez ao tempo que ele esteve na Diocese do Grão-Pará, né? O Joaquim Pinto de Campos é um autor, um deputado, padre deputado, né, que discutiu muito a questão do casamento civil no Brasil, mas que era um padre que falava, olha, o Frei Caetano Brandão, ele pensava a unidade da igreja no século XIX. Então, assim, é muito curioso como é que o campo ultramontano se valia dele em alguns aspectos. Ao mesmo tempo, Joaquim Pinto de Campos falava, olha, apesar dele ser jansenista, né, ele tinha esse aspecto que era um aspecto muito bom. Bom, o artigo, ele gira em torno dessa discussão, dessa contextualização que eu estou fazendo no século XIX, portanto, dentro do debate que é o debate relativo à questão religiosa no século XIX, né? E é aí que eu faço a passagem agora para ampliar um pouco mais esses debates que a gente tem feito aqui, né, que foram feitos aqui pela manhã e agora na fala do Henrique também, discutindo a questão com o direito. Quer dizer, o Frei Caetano Brandão está dentro de um contexto, assim como vários outros autores, peças de teatro, vários outros textos, já desde os anos 1860, faziam em relação à discussão das relações entre o Estado e entre a Igreja, né? O Henrique utilizou aqui uma expressão, questões religiosas, as várias questões religiosas, e eu acho que isso é muito válido, né? O que ocorreu na década de 1870, que foi citado aqui, que são os problemas lá entre os bispos, o bispo do Rio de Janeiro, que é um lazarista, versus a questão da homenagem que foi feita à maçonaria aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da lei do ventre livre, que desencadeou nos problemas ocorridos no norte do país. Essa é uma discussão que ela é a ponta de algo que já se desenrolava há muito mais tempo, no qual o Frei Caetano Brandão ele entra como debate, né? Outros autores aqui também citados, eles entram como debate, as revistas, elas vão trazer essa temática já se arrastando de um longo tempo. E aí é muito interessante a gente observar que já nos anos 1840, eu vi isso no IHGB, no arquivo do senador Nabuco, no IHGB, ele está recortando, ele está rascunhando, ele está fazendo uma série de anotações que me levou à seguinte conclusão. Ele estava pensando qual era a melhor igreja para se trabalhar no Brasil, qual era a melhor congregação religiosa para se trabalhar no Brasil. Por que ele estava fazendo isso na década de 1840? Deduzi eu, e depois as fontes acabaram me levando a esse direcionamento. E aí é curioso que quem está ao lado dele é o Eusébio de Queiroz, né? Quem está ao lado dele são personagens que estão discutindo a legislação necessária para se colocar fim ao tráfico de escravos e necessariamente abrir o Brasil a uma modernidade no campo do trabalho e no mundo do trabalho, que seria a chegada dos imigrantes. Como foi falado pelo professor Gislene, pelo professor Gisaro, isso toca diretamente a questão dos casamentos, isso tocava diretamente a questão dos casamentos. E a gente vê como é que o senador Nabuco ele está puxando esses temas, ele está estudando isso na década de 1840, para que depois, na década de 1850, a gente já tem fechamento de seminários no Brasil. Ele recebe correspondências de ordens religiosas dizendo que aceitam trabalhar com o Império, que gostariam muito de trabalhar com o Império, né? Então, assim, mostra-se a necessidade de se dialogar por parte do senador e por parte das pessoas que estão no seu entorno, de se dialogar com a Igreja Católica
para a necessidade que se teria de se legislar sobre questões que são questões relativas ao direito civil, né? Era necessário. O que vai acontecer, e aí é o problema de uma reforma anti-ultramontana e uma reforma ultramontana, vai ser justamente o lado que é o lado dos ultramontanos, que começam justamente a fazer uma grande campanha contra o campo político brasileiro, que tem os seus pés fincados na maçonaria, que são adeptos das ideias liberais, que estão ali envolvidos com temas que são temas importantes para o século XIX, é justamente esse lado ultramontano começa a desqualificar aqueles que estão pensando em possibilidades de reformas necessárias, portanto, para se introduzir, porque uma coisa era algo que precisava ser feito. O campo, a escravidão vai chegar ao fim, a gente precisa de imigrante, a gente precisa de resolver um problema com a chegada dos imigrantes, porque senão a gente não consegue deixar herança, a gente não consegue garantir os direitos de sucessão para os filhos dos imigrantes, e como já foi tratado aqui mais cedo. Fato é que essas reformas, né, essa discussão que a gente percebe já desde os anos 1840, 1850, elas vão ter que interferir quando o Estado ele busca se sobrepor à Igreja, ele busca trazer uma ordem religiosa que trabalhe com ele, que seja parceira às reformas necessárias que ele gostaria de trazer, né? Ele começa justamente ele vai ter que legislar sobre os casamentos, o que vai tocar na família. Ele acaba entrando numa rota de colisão com as ordens religiosas que estavam muito forte dentro das escolas do Império. Ele entra em discussão com as ordens religiosas que estavam ali voltadas para o trabalho com assistência, que, como foi dito aqui, recebiam justamente os provimentos do Estado para poder se manter, né? Do governo imperial para poder se manter. A Congregação da Missão é uma congregação que no século XIX ela tomava conta de vários desses ramos aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil também. Então ela tinha a Santa Casa nas suas mãos, pelo lado feminino da congregação, ela tinha escolas espalhadas pelo Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, né? Então, uma vez que ela fosse controlada pelo Estado, ela perdia a sua autonomia de educar as crianças. O que me parece muito interessante a gente observar é que o Estado ele queria formar, ele queria direcionar para onde é que as escolas brasileiras, para onde é que as instituições brasileiras elas deverão ir. E aí ela se chocava justamente com esse lado ultramontano da Igreja, que não aceitava essas intervenções do Estado em questões que sempre foram direcionadas pela Igreja, né? E daí você tem esse choque, daí você tem esse embate, né, muito grande, que vai gerar aí os problemas lá da década de 1870, que eu acredito que foram uma espécie de gota d'água para toda a discussão que ela já vinha ocorrendo desde umas 3 décadas atrás, né? Bom, então aí é interessante a gente observar, e quando eu estava assistindo aqui pela manhã uma das falas que foram feitas, me lembrou uma fala do Visconde de Maranguape, nessas discussões que estavam sendo feitas sobre a necessidade de se reformar o direito de pensar, né, de se discutir os direitos no Brasil do século XIX, onde ele toca justamente na questão do casamento, né? Uma discussão que era feita pelo Nabuco e era feita por outros conselheiros, por outros membros do Conselho de Estado, era a necessidade de se legislar sobre o casamento. E aí o Visconde de Maranguape ele coloca justamente, ele traz a seguinte dúvida,
né, se competiria aquele Conselho de Estado, ou se competiria ao Estado tirar o caráter de santidade que o casamento deveria ter para com o bem da família e da sociedade, dispensando de todas as cerimônias religiosas, né? Então, o que nós temos aqui, resumindo essa minha fala e já caminhando também para o encerramento, é um debate muito acalorado entre o Estado e entre a Igreja. De um lado, um Estado fazendo uma reforma contra ou buscando submeter a Igreja às necessidades novas que então apareciam, de outro lado, a Igreja reagindo a isso. Uma reforma, como eu coloquei no título, terrivelmente anti-ultramontana. E aí, caminhando então para o encerramento dessa minha fala, eu venho justamente, há cerca de um mês atrás, a gente se deparou com algumas manchetes de jornais, e aí isso eu coloco para depois a gente discutir, a gente comentar, com uma fala, algumas manchetes dos jornais, dos principais sites no Brasil, falando que um ministro terrivelmente evangélico estava a caminho do Supremo Tribunal Federal. O que significa esse terrível? Para que isso? Para incidir para pensar, para se discutir quais áreas. A gente falou aqui pela manhã justamente a questão da família, a questão uma coisa que estava em discussão no Brasil até o início desse ano, que era o projeto Escola Sem Partido, a não aceitação de uma condução de uma política educacional livre por parte das escolas e professores. Então, qual que é a função desse ministro terrivelmente evangélico dentro do Supremo Tribunal Federal? Seria essa? Não sei, a gente fica para o debate, para as falas que vêm na sequência. Tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais.